Olá, um bom dia para você. Está no ar o 8 em ponto aqui dentro do SC no Ar. Maio deste ano foi o segundo melhor mês da história do Porto de Navegantes, do litoral norte de Santa Catarina. A movimentação de contêineres chegou a 75.200, só perdendo para agosto de 2015. O terminal portuário também cresce em participação de mercado. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo ele, que é graduado em Economia pela Faculdade Católica de Administração e Economia de Curitiba, pós-graduado em Economia, Administração e Gestão Empresarial. O diretor superintendente administrativo do Porto de Navegantes, Osmari de Castilho Ribas, é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, diretor? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Diretor, como acabei de falar, maio foi um mês importante, um mês histórico no Porto de Navegantes. Quais foram os motivos, as razões que levaram esse desempenho tão pujante no Porto nesse mês de maio? Nós vimos crescendo já ao longo de todo este ano, comparado com o mesmo período do ano anterior. Tivemos um incremento muito forte das exportações, provocada também por essa questão cambial e pelo volume de linhas de navegação que nós conseguimos atrair para o nosso terminal. Portanto, tivemos uma boa movimentação em maio, ela deve se repetir em junho e nós esperamos fechar aí o nosso melhor semestre desde o início das nossas operações. Bom, o Porto, ele recebeu recentemente em 2015 uma notícia muito boa, né? Entre as 10 maiores empresas de Santa Catarina está entre na 8ª colocação, né? Entre as 10 melhores empresas do estado de Santa Catarina. É um dos melhores portos do país para se trabalhar, tem uma movimentação aí de 4,5 milhões de contêineres desde a sua operação inicial, né? 1.000 empregos diretos, tem uma localização muito boa. Tudo isso colabora para fazer do Porto de Navegantes um porto cada vez mais crescente, né? Sim, o conjunto de todos esses fatores é que nos dá a competitividade. Então, uma infraestrutura aliada a uma boa equipe é um bom ambiente para se trabalhar. Os nossos próprios profissionais elegeram a nossa empresa como uma boa empresa para se trabalhar, uma das melhores empresas para se trabalhar em Santa Catarina. E isso reflete, sem dúvida, em produtividade, aliado ao nosso investimento, nos dá a condição de liderar esse competitivo mercado de contêineres em Santa Catarina. Você falou de investimentos. O que está previsto em termos de investimentos ao longo desse ano de 2016? O que já foi feito? Nós concluímos a nossa ampliação ao final do ano passado, duplicamos a capacidade estática do terminal e temos uma condição hoje instalada de seguir por alguns anos. Esse ano nós estamos adequando as nossas áreas administrativas, criando uma condição melhor para os nossos colaboradores. Devemos ter um investimento perto de 20 milhões de reais. Bom, diante dessa situação, hoje o Porto tem essa pujança, esse destaque, né, em Santa Catarina e em nível nacional também. Quais são hoje os principais produtos que o Porto negocia, que faz os embarques, recebe? Qual é a pauta do Porto de Navegantes? As mercadorias hoje estão bastante concentradas nos congelados, né? A nossa carga frigorificada, principalmente frango, na exportação, é o grande produto. Santa Catarina é um grande produtor e exportador de carnes congeladas. Madeiras também ocupam um lugar de destaque. E no sentido da importação, principalmente os plásticos e polímeros dominam a pauta. Bom, diretor, tem também muitos projetos culturais, né? A Portonave, que é a empresa que administra o Porto de Navegantes, ela também é bastante preocupada com investimentos sociais e culturais, não é? Sim, nós temos um Instituto Portonave que hoje concentra toda essa atividade cultural, essas atividades de meio ambiente. Nós temos desenvolvido isso com a comunidade de navegantes. A integração do Porto com a comunidade se dá de uma forma muito intensa. Nós temos apoiado diversos programas culturais na cidade e temos, inclusive, nos destacado aí com alguns prêmios nesse segmento. Como é que está a situação do setor portuário hoje em Santa Catarina, no setor portuário hoje em todo o Brasil? Tem uma nova lei de portos, né, em vigor, enfim. Qual é a análise que se faz do setor portuário hoje, de uma maneira geral? Nós vimos que a nova lei dos portos, ao final de 2013, ela ajudou bastante o setor, principalmente liberando maior investimento nos terminais privados, que é o nosso caso. Nós somos o primeiro terminal privado de contêineres que nasceu no país, mas ainda alguns ajustes precisam ser feitos. Mas principalmente o setor hoje precisa de investimentos de infraestrutura, que dê melhor condição de acesso, condição de manobrar os navios de grandes proporções e que o investimento feito pelos terminais não tenha uma restrição nos seus acessos.
Aquela região ali do Porto de Navegantes, muito próximo está o Porto de Itajaí também, tem obras de melhoria, mas é insuficiente, é preciso melhorar a infraestrutura de acesso ao porto para que as cargas cheguem com mais tranquilidade, saiam com mais tranquilidade? Isso também é um desafio? Esse é um grande desafio e isso deve estar no planejamento estratégico de qualquer governo, na nossa visão. Hoje nós temos o complexo portuário do Rio Itajaí-Açu, na margem esquerda um terminal portuário que é a Navegantes e na margem direita o Porto Público de Itajaí, também com um terminal concessionado. E temos uma obra importante hoje que está sendo executada lá, que é a nova bacia de evolução. A nova bacia de evolução dará condição a que os terminais movimentem mais carga através de navios maiores. Estamos na primeira fase, uma obra coordenada pelo governo do estado, muito importante para a região, e nós precisamos dessa obra para nos mantermos competitivos. Precisamos, além da que está sendo executada, uma segunda fase. E é importante também trabalhar os acessos rodoviários. Nós temos hoje uma restrição, que é a BR-470, cujas obras estão, mais uma vez, paralisadas. Então, é importante que esse conjunto funcione. Tá certo. Osmari de Castilho Ribas, diretor superintendente administrativo do Porto de Navegantes, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto e que, claro, o Porto de Navegantes continue crescendo, gerando emprego, gerando renda, não só para a região de Navegantes, mas para todo o estado de Santa Catarina. Muito obrigado, foi um prazer e estamos sempre à disposição. Muito bem, falamos então do Porto de Navegantes, porto privado, que tem investimentos importantes, é um dos melhores portos do país, sem dúvida nenhuma, e uma das melhores empresas de Santa Catarina para se trabalhar. O setor portuário, claro, que precisa de mais investimentos para continuar a crescer e a gerar emprego e renda para todo o estado de Santa Catarina. O SC no Ar tem muitas outras informações ainda na edição de hoje, só para você.